Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar nessa aula sobre as possibilidades de trabalho do profissional Headhunter. Esse é um profissional que ele vem sendo bastante requisitado nos últimos tempos. Tanto é que foi desenvolvido esse curso justamente para capacitar essas pessoas que querem trabalhar como Headhunter. Esse mercado ele possui inúmeras possibilidades. Eu vou falar ao longo dessa aula de algumas delas. Mas antes de mais nada, uma coisa que é comum para todas as possibilidades de trabalho como Headhunter é o fato de você ser empreendedor. Mesmo que você seja uma pessoa CLT, um seletista que tenha carteira assinada, você tem que ter habilidades do empreendedorismo. Você pode trabalhar como intraempreendedor dentro de uma organização. O Headhunter ele precisa ser empreendedor. Então, se você não tem esse tipo de habilidade, também é importante que você desenvolva, além das habilidades que você aprendeu aqui no módulo 1. As possibilidades que você tem para trabalhar como Headhunter, você pode trabalhar como autônomo, contrato temporário, prestação de serviço e CLT. Eu vou explicar cada um desses tipos de trabalho, cada uma dessas possibilidades de trabalho hoje, aqui nessa aula. Uma das primeiras possibilidades que eu trago para vocês sobre o trabalho como Headhunter é o trabalho autônomo. O trabalho autônomo não está discriminado em nenhuma lei, nenhuma CLT. Inclusive, a gente vê um pouquinho falar sobre o trabalho autônomo na legislação previdenciária, através da Lei 8.212 de 91, onde diz que o trabalho autônomo ele é um trabalho que ele não vai gerar um vínculo empregatício, ele vai proporcionar para a pessoa que está prestando aquele tipo de trabalho a responsabilidade, do que ele está fazendo. O trabalho autônomo ele tem as suas vantagens e as suas desvantagens também. As grandes vantagens é justamente a pessoa conseguir administrar o tempo dela, pessoa atender o cliente que ela quer atender, fazer os projetos que ela quer fazer. Porém, além disso, ela precisa administrar muito bem o seu tempo e ela precisa ter responsabilidade, porque o trabalho como autônomo também não vai dar uma garantia, como a garantia que uma CLT proporciona, de férias, 13º, FGTS. Então, o trabalho autônomo não vai te dar isso, tudo vai depender de você e você que vai ter que ir atrás de administrar os seus clientes, administrar o seu tempo, administrar os seus prazos. Então, todo mundo gosta de dizer que quer ser o seu próprio chefe, mas ser o seu próprio chefe também tem as suas grandes responsabilidades. Então, através desse trabalho, você precisa ter uma disciplina muito grande para você conseguir trazer resultados para os seus clientes e cumprir comprometido aos seus clientes, até para que você também não perca a credibilidade e também não perca financeiramente. Então você precisa administrar muito bem vários pontos. Uma outra característica do trabalho autônomo é que justamente não vai ter esse vínculo empregatício. Você pode atender empresas, que é o B2B, que a gente chama de B2B, e você pode atender pessoas físicas, que é o B2C. Então, você tem essas opções de atender tanto empresas, tanto pessoas jurídicas, quanto pessoas físicas. E tudo vai depender de você, de quanto que você vai conseguir desempenhar através do seu trabalho, administrar o seu trabalho e torná-lo lucrativo para você se manter através do trabalho autônomo. Outra característica também do trabalho autônomo é que você pode fazer um trabalho autônomo paralelamente com um trabalho de carteira assinada. Então você necessariamente não precisa sair da empresa que você está trabalhando atualmente, da garantia que você tem atualmente, para trabalhar exclusivamente como autônomo. Você pode continuar trabalhando onde você está,
de carteira assinada e paralelamente trabalhar como autônomo. A partir do momento que você sentir uma segurança grande, você pode trabalhar integralmente como autônomo e até posteriormente legalizar e pagar alguns tributos. Inclusive o trabalho autônomo, se você quer contribuir para o INSS, você pode contribuir até para que você tenha uma aposentadoria, para que você se afaste por doença ou até mesmo por auxílio maternidade. Então a indicação é que, mesmo trabalhando autônomo, você faça essa contribuição para o INSS. A outra possibilidade que você tem de trabalho como headhunter é o trabalho temporário. O trabalho temporário, ele tem uma lei específica, que é a Lei 13.429 de 2017, e você pesquisando, você vai constatar que o trabalho como temporário, ele serve para atender uma questão de demanda muito grande em épocas sazonais, ou até mesmo, por exemplo, fazer a substituição de um funcionário específico da empresa. Se você vai trabalhar como temporário, existe um contrato. Esse contrato ele tem que estar bem regulamentado, ali bem específico, praticamente parecido com o contrato da CLT, porém ele vai ser regido por outro tipo de lei, uma lei específica. No contrato temporário, você tem os mesmos direitos que a pessoa efetiva tem. Ou seja, se a pessoa efetiva utiliza o armário, o contrato temporário vai utilizar o armário. Se a pessoa utiliza, enfim, o refeitório, o contrato temporário também vai te dar esse amparo de você utilizar, de você ter as mesmas condições de trabalho que o efetivo que trabalha ali tem. E assim, o contrato temporário, ele tem um prazo determinado, então você pode prestar serviço temporário para a mesma empresa no máximo 270 dias, ou seja, e não precisa ser consecutivos. Você pode, fez 100 dias agora, depois posteriormente aquela empresa te contratou por mais 100 dias, porém não pode ultrapassar de 270 dias. O contrato ele pode durar 180 dias e ele pode ser prorrogado por mais 90 dias, totalizando esses 270 dias. Então, você trabalhando como temporário, você tem a possibilidade, enfim, de mostrar o seu serviço, de trabalhar com as ferramentas que aquela pessoa na empresa trabalha e até, se você tem a intenção de até ser efetivado e ter a carteira assinada. Ou esse trabalho temporário, ele pode fazer parte do seu portfólio ali, da sua experiência, para que você possa falar para outro cliente, eu trabalhei em determinada empresa por X tempo. Então ele é uma bagagem que com certeza vai ser bastante importante para você cada vez crescer mais na sua profissão de headhunter. A terceira possibilidade de trabalho como headhunter que eu vou trazer para vocês é a prestação de serviço. A prestação de serviço ela é diferente do MEI e do profissional liberal. Um prestador de serviço, ele também não vai ter vínculo empregatício com a empresa que ele prestar o serviço. Ele vai ter total responsabilidade pelo serviço que ele está prestando e ele precisa sim pagar alguns tributos, que até eu vou pedir para que você entre em contato com um contador, com uma área jurídica, para se aprofundar mais nessas questões, enfim, de tributos, até mesmo eu vou explicar para vocês um contrato aqui, mas é importante também que vocês procurem um advogado até para orientar melhor vocês. E assim, a questão do advogado, vocês podem ir até em algumas plataformas de freelance, que tem advogados que trabalham na Workana, por exemplo, 99 Freela, que eu mesma já utilizei, e que vocês podem ter sim a consultoria de um contador, vocês podem ter a consultoria de um advogado, tá? Então não é um bicho de sete cabeças, eu não consigo pagar um advogado, não consigo pagar um contador e eu queria uma orientação. Então vocês vão em alguns meios que proporcionam esse tipo de trabalho com muito mais facilidade
e com um preço também muito mais dentro da nossa realidade. O prestador de serviço é um profissional que ele também tem grandes responsabilidades e ele tem também que saber administrar muito bem as questões dos trabalhos dele, quem que ele vai atender, quem ele vai deixar de atender. Até é importante que você faça ali um perfil de clientes que você quer atender, de clientes que você acha interessante. Enfim, às vezes no início a gente não pode escolher muito, né? A gente tem que adquirir experiência, mas posteriormente, quando você tiver uma carteira de clientes grandes, você pode ter essa facilidade, você pode ter essa comodidade de escolher quem você quer atender. E assim, o prestador de serviço, ele precisa fazer um contrato. Então, o que acontece? Ele está oferecendo serviço e tem um tomador de serviços, que é a empresa que vai adquirir o serviço dele. Então, nesse contrato que ele fizer, ele vai prestar determinados serviços para esse tomador. Esse tomador de serviços, que é a empresa que ele vai prestar esse serviço, geralmente ela quer reduzir custos ou ela não tem o know-how necessário para fazer aquele tipo de trabalho. No caso do headhunter, muitas vezes ele é contratado por esses tomadores de serviço para fechar vagas complexas que a própria área de recrutamento e seleção dele não consegue fechar. Então são algumas vagas que ele procura um headhunter para fazer isso. Ou, por exemplo, o tomador de serviço vai abrir uma filial em determinada cidade, não tem ainda um pessoal lá para contratar, para fazer o processo seletivo. Então ele contrata um headhunter que conhece mais aquela cidade, aquele local, para buscar profissionais que estejam alinhados com o perfil que ele quer, o perfil da vaga. Além disso, também, muitas vezes o headhunter ele é contratado porque ele tem uma bagagem muito grande, ele tem um know-how muito grande na questão de ter já um pipeline de talentos, ter um banco de talentos, ele tem um network muito forte e ele conseguir sim ter técnicas que identifique se aquela pessoa, se aquele candidato tem o perfil da vaga. Então, se você quer ser um headhunter, você também tem essa possibilidade de ser um prestador de serviço. A quarta possibilidade de trabalho como headhunter é o CLT, trabalhar através de uma consolidação das leis trabalhistas, um seletista, popularmente chamado pelos RHs como seletista. Então, assim, o objetivo desse curso não é o trabalho seletista. O objetivo realmente é você ser empreendedor, você trabalhar por conta própria e você, enfim, crescer nessa profissão. CLT você pode trabalhar sim, tem essa possibilidade se você se identifica mais com as garantias que a CLT te proporciona. Tranquilo, você não precisa deixar de fazer esse curso, você pode fazer esse curso até o final, que aqui eu vou te trazer ferramentas, vou te trazer técnicas para você melhorar o seu trabalho no seu dia a dia, você se destacar lá dentro da empresa, mas para ser bem transparente com você, o objetivo principal do curso não é o seletista. Porém, se você tem essa decisão, se você quer, através do trabalho CLT, a gente tem algumas garantias. A gente tem, por exemplo, o salário, até o 5º dia útil de todo mês a gente precisa receber o salário na conta, tá? A gente tem os descontos ali normal, assim, os descontos, enfim, de INSS, de imposto de renda. Algumas empresas oferecem o vale quinzenal, né, que dá um adiantamento quinzenal de salário. Além disso, você tem a garantia que todo mês é depositado 8% da sua remuneração no FGTS, então a empresa faz esse recolhimento todo mês para você. Então, inclusive, você pode ir na caixa ver o seu extrato do FGTS, você vai ver que está sendo depositado o seu FGTS. Além disso, você tem 13º, você tem férias. Nas férias é te dado um adiantamento do salário, mais 1/3 desse salário para você,
enfim, usufruir das férias durante 30 dias, inclusive você pode fracionar. Esses 30 dias é desde que você não tenha faltas consecutivas, porque a partir da 7ª falta já vai descontando nos dias de férias. Então você tem as férias, você tem algumas garantias que a CLT te dá. E até se você ficar com algumas dúvidas que não foram explicadas aqui no curso, você pode pesquisar na internet a CLT, tá? Então lá vai estar tudo certinho como que funciona esse tipo de contrato. Então a CLT ela é uma consolidação das leis do trabalho, inclusive teve uma reforma trabalhista agora recentemente, no final de 2018, onde teve algumas alterações, enfim, que trouxeram, por exemplo, a questão do trabalho intermitente como um trabalho regido pela CLT, trouxeram a questão, por exemplo, do trabalho remoto. Então teve algumas alterações na CLT que, se você quiser se aprofundar mais, você pode pesquisar na internet. Mas se você quer trabalhar como headhunter, mas quer trabalhar de carteira assinada, não tem problema algum. Você pode assistir esse curso até o final, que aqui você vai ser o melhor profissional. A intenção é essa, né? Que você se torne um profissional excelente no seu dia a dia de trabalho, tá? E isso depende de você também. Então, pessoal, depois de todas essas possibilidades de trabalho como headhunter, não há mais desculpas para você não começar. Então, se você tem essa intenção de trabalhar com recrutamento e seleção, de ajudar as pessoas, de se tornar uma pessoa realizada profissionalmente, você vai ter todas as ferramentas aqui nesse curso, e qualquer dúvida que você tenha, você pode escrever aqui nos comentários, eu estarei à disposição para ajudá-lo da melhor forma possível. E continuamos na próxima aula.